chegado então a hora de darmos início ao nosso culto de pregação e quero dar os bons dias aos amados irmãos que têm vindo só com esta reunião, têm chegado, portanto, agora mesmo, e já a todos um bom dia, o Senhor a todos realmente abençoe, todos são muito bem-vindos à casa do Senhor, que é o melhor lugar que existe nesta cidade para estarmos na casa do Senhor. Vamos então iniciar o nosso culto com louvor, e uma forma de fazermos é cantarmos, e então vamos cantar o hino número 55. Número 55. Podemos fazer de pé, mas somente aqueles que puderem. Oh
estarmos aqui esta manhã, na sua casa, porque fomos um dia salvos, alcançados por este amor oriundo do nosso Deus que está no céu. Vamos orar ao Senhor, pedir assim a sua bênção para a continuação do nosso culto que estamos realizando em nome do Senhor. E nós, irmãos Joaquim Ribeiro, a favor de invocar essa preciosíssima bênção do Senhor. Nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã. Queremos adorar e louvar o privilégio que nos dás de estarmos aqui neste lugar. Foi por causa da salvação que concedeste às nossas almas. É por causa da gratidão que te devemos. É por causa, Senhor, da necessidade que temos desta comunhão contigo. Nos encontramos aqui neste lugar pela Tua graça. Lembramos, Senhor, daqueles Teus filhos que também quereriam estar aqui conosco. Também desejariam estar aqui conosco. E não estão, porque não têm essa possibilidade. Porque as suas limitações, de alguma forma, em uma área da sua vida, os têm impedido de estar conosco. Para esses vai a nossa súplica, no sentido que Tu os abençoes lá também. Que possam sentir a Tua presença, possam sentir a Tua graça, possam, Senhor, sentir-se animados, entusiasmados a continuar a confiar em Ti, Senhor, e a aguardar que seja feita na sua vida a Tua vontade. Nesta manhã queremos rogar também uma bênção especial para o servo que tens escolhido para nos dar a Tua palavra. Senhor, Tu sabes as nossas necessidades. Nós também sabemos algumas, Senhor. E queremos que, dentro da inspiração do Teu Santo Espírito, dentro da unção que Ele concede àqueles que se entregam nas Tuas mãos a fim de serem usados por Ti, possa falar connosco, possas, Senhor, instruir-nos, possas animar-nos, possas, Senhor, fazer-nos mais convictos da Tua graça, da Tua bênção nas nossas vidas e, Senhor, da felicidade eterna que temos contigo no futuro. Ser, pois, connosco esta manhã. Rogo no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Nesta altura do culto, sempre temos este espaço para fazer anúncios, pedidos de oração e pedidos a favor dos nossos irmãos doentes. Penso que devem estar a ser passados os seus nomes e há muitos que não estarão, mas por todos nós devemos orar por eles, pelos seus familiares, para que o Senhor nos ajude, nos dê graça, forças para vir assistir às que estão aos seus lados. Quero também informar que me foi pedido pelo Samuel que hoje começa a escola dominical e hoje apenas serão passadas fotografias que se prendem com o passeio da escola dominical e da festa do Natal. Todos os irmãos podem assistir, querendo, e para isso devem permanecer sentados nos seus lugares. Quero lembrar também que hoje, às 4 horas da tarde, Senhor, nós estaremos aqui para mais uma reunião de igreja, à qual todos os irmãos são convidados a estar presentes. E digo todos, não só alguns, mas todos podem, e querendo, e se puderem, pois é bom estarmos aqui para falar sobre os mais diversos assuntos e várias motivações, e sempre é bom, pois, termos um número maior do que temos tido até aqui, em que só se reúnem de irmãos. Então, agora vamos prosseguir com o nosso culto e para isso eu vou chamar a nossa irmã Flávia, antes porém vou encartar aqui
Em uma viagem, estava visitando uma linda vila no norte da Itália, e às margens de um lago, vi um jardineiro que cuidava de tudo por ali. Fui até ele, conversamos um pouco, e dali ele me levou para um lugar magnífico. E eu então lhe perguntei: há quanto tempo você está aqui? 20 anos. O proprietário vem muitas vezes? Ele veio aqui 4 vezes. A última vez foi há 12 anos. Suponho então que ele te ligue ou te escreva. Não, nunca. Então quem te dá as ordens? Um encarregado que vive em Milão. E ele vem aqui com frequência? Não, nunca vem. Então quem controla o seu trabalho? Ninguém. A maior parte do tempo estou sozinho. É algo muito raro ver alguém por aqui. Entretanto, você cuida desse jardim com muito carinho e dedicação. Poderíamos pensar que está à espera pelo proprietário amanhã. Amanhã? Não, senhor. Eu o espero hoje, respondeu o jardineiro. O comportamento desse jardineiro deveria ser o de todos os crentes que esperam o regresso do Senhor Jesus. Tudo na nossa vida deveria estar ordenado, como se estivéssemos esperando o Salvador hoje. Os cristãos vivem uma espera, a de que um dia aquele que era e que é, virá. Essa espera pela vinda do Senhor já nos motiva a viver um cristianismo verdadeiro. Temos que nos esforçar para viver o hoje como se fosse o primeiro dia no reino dos céus. Por isso, nós, discípulos, desconhecendo o dia e a hora em que o Senhor virá, precisamos estar de prontidão para recebê-lo. Essa vinda será a consumação vitoriosa e gloriosa de todas as coisas que a humanidade já viveu, e a nossa esperança está nesse glorioso dia. Viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã, disse Martinho Lutero. Jesus nos prometeu: certamente cedo venho, Apocalipse 22:20. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Vamos dar início, continuidade ao nosso culto e vamos cantar mais um ruído. Não é um hino, são dois. O primeiro será o 399. 399, continuando neste bom sentimento, louvarmos ao Senhor. 399. Podemos cantar de pé também. Só que se pudermos, evidentemente. Senhor, bem livrado,
448. Também de pé, os que pudermos. Então, irmãos, vamos começar de novo. Sim, a primeira estrofe deste hino 440. Sem temor, sem receio, e só será possível confiando realmente em Deus.
dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós hoje e sempre. Não. E agora com alegria eu tiro a máscara. Bom estar de volta, meus irmãos. Falamos na semana passada sobre a Reforma Protestante, que em 31 de outubro agora completamos 503 anos de Reforma Protestante. E vimos o seguinte, rapidamente, no nosso último encontro. Falamos sobre uma igreja que precisa de modificações e de reparos, que a igreja ela é reformada a partir do... Parou? Vou tentar de novo. Agora vai. Uma igreja que precisa de reformas, né? Falamos que a reforma acontece quando o fundamento da igreja deixa de ser Cristo e que quando isso acontece a igreja se distancia de Deus e dos homens. Falamos um pouquinho sobre a história da igreja, sobre a história da Reforma Protestante e dissemos o seguinte: da passagem do mundo antigo para a Idade Média, a igreja consegue sair vitoriosa. Ela é a única instituição que sobrevive e ingressa na Idade Média. Ela é a grande senhora de terras, ela detém o conhecimento, o poder. Ela venceu. Só que o excesso de poder corrompeu a igreja. E a igreja passou a trilhar caminhos que não agradavam a Deus. O excesso de poder e de riquezas corrompeu a igreja e a doutrina da igreja. A falta de concorrência, o fato da igreja ser a única instituição da fé naquele período, gerou uma igreja desleixada com a doutrina, com o ensino e com a evangelização. A tradição se tornou maior do que a palavra de Deus e a igreja se distanciou de Deus e dos homens, com um culto em latim, com uma Bíblia em latim. Declínio do papado. Declínio mesmo, tá? O declínio mesmo é a proliferação de heresias. Um mundo que passava por intensas transformações, em especial nos séculos XIV e XV, a igreja não conseguiu responder a essas inquietações e a esse clamor da sociedade. Passou a surgir um movimento de insatisfação com a igreja vendia cargos eclesiásticos, vendia o perdão e ela perdeu a sua credibilidade. Durante 300 anos, movimentos reformadores tentaram impulsionar uma transformação efetiva na igreja até que conseguiram sucesso. Primeiro na Alemanha em 1517, depois na Suíça em 1523 e depois, em definitivo, em 1536. E aí chegamos às seguintes conclusões: que a Igreja Católica construiu sobre outros fundamentos que não Cristo, e isso incentivou a reforma. Que os reformadores lutaram por mais de 300 anos para que a mudança acontecesse. Que milhares de cristãos morreram para que hoje nós tivéssemos, isso para nós é impressionante, uma Bíblia em português e liberdade de crença e de culto. E aí a pergunta se nós temos honrado o sacrifício desses homens e mulheres de Deus que se esforçaram tanto para que estivéssemos aqui. Será que não precisamos de uma nova reforma? E essa é a segunda parte. Reforma protestante, segunda parte, uma reforma para uma igreja distante de Deus e dos homens. Será que nós não estamos distantes de Deus e dos homens novamente? Será que nós não precisamos de uma reforma? E o texto que eu vou utilizar como base é esse de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu vou ler na Almeida atualizada, Romanos 1, versículos 16 e 17, mas antes de eu ler, eu vou orar, para que Deus abençoe o nosso culto, a mensagem e a sua palavra, como Ele sempre faz. Vamos orar. Deus, Pai, obrigado. Obrigado porque estamos aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe. E obrigado porque o Senhor preparou, Pai, tudo para que estivéssemos aqui. Nos abençoa mais uma vez e abençoa com a Tua palavra, Pai, que é capaz de ensinar, de mostrar os caminhos, de causar arrependimento, de transformar e converter os corações, de fazer com que a igreja mude, melhore e se transforme. É isso que nós queremos, Pai. Faz isso na nossa vida, faz isso na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Olha o que o texto diz para nós aqui, Romanos no capítulo 1, versículos 16 e 17. Só um contexto rápido. Paulo escreve esse texto por volta, não se sabe ao certo, na era 50 do cristianismo, talvez entre os anos 55 e 57, para uma igreja em que ele não conhecia pessoalmente.
para a cidade mais importante do mundo, que em determinados períodos passou a ter mais de 2 milhões de habitantes. Cidade importantíssima, a cidade de Roma, que possuía muitas riquezas, uma produção cultural muito grande, teatros, e era uma cidade extremamente vaidosa, em especial com a cultura greco-romana e com a filosofia greco-romana. E muitos diziam, para quem era cristão, o seguinte: olha, esse ensinamento, esse conhecimento que vocês defendem de um homem que morreu e ressuscitou, e que esse homem é o Filho de Deus, isso é uma vergonha. Ninguém acredita nisso, isso é uma tolice, isso é uma história sem nenhum cabimento. Como é que um homem pode morrer e depois ressuscitar? Isso é uma vergonha. Vocês deviam ir embora da cidade. E aí o Paulo escreve no início da carta, ele coloca uma coisa aqui que é interessantíssima para nós. Vamos lá no versículo 16, eu vou ler na Almeida atualizada. Pois não me envergonho do Evangelho. Ele diz o seguinte: olha, não é vergonha não, o Evangelho não é vergonha. O Evangelho não é filosofia, é verdade. E o Evangelho prega em alguns momentos coisas que são difíceis de se crer, mas ele não é vergonha, não. E eu não me envergonho dele, pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém se salva por méritos próprios, ou porque se esforçou muito, ou porque um belo dia saiu às ruas e decidiu procurar Deus. Quem se salva pelo Evangelho, e ele é poder de Deus para todo aquele que crê. E o Paulo continua: primeiro do judeu. Por que primeiro do judeu? Porque a revelação inicialmente é feita aos judeus, e o ministério de Cristo se destina primeiro aos judeus. Depois o Paulo diz o seguinte: e também do grego. A salvação não é só para os judeus, a salvação é para todos. Ela não é restrita aos judeus. Continua no versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus. Que justiça é essa? Uma justiça retributiva? Eu faço algo errado e Deus me pune? Eu me comporto mal e Deus me leva para o inferno? E essa era a concepção à época? Paulo diz aqui: não. A justiça de Deus que se revela no Evangelho é a justiça da fé. De fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. Por que eu li esse texto? Porque esse texto foi o texto que, há quase 503 anos atrás, Martinho Lutero lê no mosteiro e chega à conclusão de que aquilo que ele aprendeu quando ele era sacerdote da Igreja Católica, de que a salvação era intermediada pela Igreja e que a salvação era baseada no conjunto de boas obras que eu fazia, e aí eu pertenceria ao céu, ou então eu iria para o inferno, estava equivocado, porque a Escritura diz que a salvação é pela fé. Nunca foi por obras, nunca foi por atos, nunca foi por merecimento. E aí a reforma ela se inicia com um homem que se debruçou sobre as Escrituras de maneira correta e entendeu, através do Espírito de Deus, qual era a verdade do Evangelho. Vamos para a reforma protestante, então, já que vimos o texto base principal dela. Quais eram os objetivos da reforma protestante? Quem iniciou o movimento de reforma, qual era o objetivo? O que a igreja precisava mudar? Primeiro, relembrar doutrinas e práticas bíblicas que foram abandonadas ou negligenciadas. As verdades bíblicas foram abandonadas ou negligenciadas, e aí a reforma veio para combater isso. Além disso, remover da igreja equívocos da tradição. A tradição se tornou maior do que a palavra de Deus, e em dados momentos ela começou a mudar a liturgia do culto e a forma como o culto acontecia e a própria doutrina da igreja. O que mais que a reforma defendia? Que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. A justificação mediante a fé. Quem salva é Cristo, mediante a fé. Outro lema da reforma: a salvação não é pelas obras, mas pela graça em Cristo. E o foco é na centralidade de Cristo. Cristo é o personagem principal da história humana e da história divina. Ele é que salva, Ele é que liberta, Ele é que cura, Ele é que traz paz ao coração, e Ele é que nos transforma em filhos de Deus e salvos. Outros objetivos, deixa eu só beber uma aguinha aqui. A salvação não pode ser comprada e ela não é merecida. Ela é uma dádiva da graça de Deus. A salvação não pode ser comprada. Nunca foi, nunca será. E ela é uma dádiva, ela é da graça de Deus. Não é obtida por esforço humano.
É isso que a Escritura diz. Outro ponto da reforma: somente a Trindade é digna de louvor e adoração, mais ninguém. Além disso, a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Retorno às Escrituras. As Escrituras tinham sido abandonadas e, no lugar dela, a tradição e a interpretação papal havia obtido a primazia, um retorno às Escrituras. E a igreja é classificada como um local de comunhão, adoração e serviço. A igreja não é um local em que homens e mulheres vão, mediante a intermediação de um sacerdote, se aproximam de Deus e quando vão embora, aquilo ali acaba. A igreja é um local de comunhão, adoração e serviço. Outros objetivos da reforma protestante: difundir que cada cristão é um sacerdote. Ninguém que está aqui, ocupando a posição no púlpito, possui qualquer superioridade em relação a qualquer um que não esteja aqui dentro da comunidade cristã. Todos são iguais. Todos são iguais. Quem louva não é superior, quem dirige não é superior, quem prega não é superior a ninguém. A diferença é que Deus concede dons para cada irmão, e alguns têm dons de liderança, outros de pregar, outros de liderar a igreja, enfim, outros de orar, outros de contribuir, outros de ouvir, e outros têm dons de paciência, de aguentar irmãos que são mais chatinhos. Esses são dons de Deus. E Ele é que distribui, e ninguém é superior a ninguém dentro da igreja. Não existe uma divisão entre clero e leigos. Outra coisa da reforma: combater a corrupção na igreja, que era muito grande. E com o tempo nós vamos ver que a reforma protestante, no fundo, acabou fazendo com que a igreja, que combateu tantas dessas coisas, acabasse trazendo essas práticas que são reprováveis para dentro da própria comunidade cristã novamente. Essa é a ironia da reforma. Princípios da reforma protestante: somente a fé, só a fé em Cristo Jesus salva. Só ela é necessária para a salvação. Mais nada. Só a Escritura, somente a Escritura. Só a Escritura é a regra de fé e prática. Não há necessidade de mais nada, nenhum ritual, nada além disso. Só a Escritura é suficiente para que o homem se aproxime de Deus. Outro lema da reforma: somente a Cristo, só os Cristos, só Cristo. Ele é o Senhor de toda a glória, Ele é o princípio e o fim, Ele é a salvação. Outro: somente a graça. É a graça de Deus que salva. É a graça de Deus que salva. É o favor imerecido de Deus. É Deus que chama. É Deus que se manifesta para quem é cristão e o traz de uma condenação certa para uma salvação. Só glória somente a Deus. Só lhe deu glória. Por que esse princípio entra na reforma protestante? Porque vários outros ídolos foram colocados como merecedores de louvor e adoração antes da reforma, e a necessidade que esse princípio seja relembrado. E por último, é o sacerdócio universal dos crentes. Todos são sacerdotes, então não há necessidade de que um sacerdote faça a intermediação entre Deus e os homens, como havia no Antigo Testamento e como muitas igrejas cristãs defendem ainda hoje. Problemas práticos que a reforma tentava combater: primeiro, falta de cuidado com a doutrina, com o ensino e com a evangelização. Falta de cuidado nas mais variadas formas. A igreja não tinha cuidado com o rebanho. Ainda bem que hoje nós temos, né? Deixa para lá. A tradição não é superior à palavra de Deus. Outro problema prático: a doutrina e a igreja não podem ser corrompidos pelo poder e pela política. Outro ponto: o culto deve ser celebrado na língua local, não em outra língua. É na língua local. A Bíblia deve ser traduzida para o idioma local e ela deve ser livremente consultada pelos irmãos. Olha, está todo mundo ou com telemóvel ou com a Bíblia aberta aí, que bom. Isso é reforma. Isso é reforma. As igrejas são interdependentes e elas não podem ser submetidas única e exclusivamente a um líder. Eu coloquei interdependentes. Eu coloquei que as igrejas são independentes? Não. As igrejas não são independentes. Elas são interdependentes. Uma igreja depende da outra. Não existe igreja independente na história do cristianismo. Igreja independente é o nosso famoso egoísmo cristão, porque não queremos compartilhar o que temos e aprender com quem pode nos ensinar.
Além de outros problemas práticos combatidos com a reforma protestante, combater as heresias, a venda de indulgências e os de cargos eclesiásticos e buscar responder, isso é muito importante, os questionamentos e as necessidades sociais, a necessidade do povo. O que o povo quer saber, como a igreja pode ajudar, como a igreja pode ser relevante no mundo. Quais são as dúvidas e as dificuldades pelas quais o mundo passa e a igreja precisa responder. Esse é um dos grandes temas da reforma. A reforma se inicia e aí começamos a ter as seguintes igrejas. Eu estou colocando data de constituição, tá? Eu não estou colocando data do movimento, tá bom? Primeira, Igreja Luterana, 1517. É a primeira igreja a ser constituída na Alemanha. Depois a Igreja Anglicana, 1534. Embora o movimento calvinista seja anterior, tá? Mas a Igreja Anglicana se constitui com antecedência. Terceira igreja reformada que se constitui é a Igreja Presbiteriana ou Calvinista em 1560. Aí vocês me perguntam, mas Henderson, que tanta igreja é essa? Primeiro, o movimento era no sentido de se transformar as igrejas em igrejas nacionais. Então, em determinados locais, aquelas igrejas tomavam características locais e se transformavam em igreja nacional. Por isso, esses três movimentos iniciais não caminharam juntos. Eles caminharam de maneira distinta. Tá? A grande diferença aqui realmente é que tanto o luteranismo como a igreja anglicana, eles são mais próximos do rito católico. Tá? A igreja presbiteriana não, ela faz um rompimento já mais severo, questão do culto ser mais limpo, sem imagens, e a liturgia católica é praticamente abandonada. Tá bem? Depois disso, e aí nós vamos começar a ver que coisa interessante, o segundo momento da reforma protestante, a igreja anglicana tem a capacidade de gerar igrejas muito boas. E por que ela causava essas dissidências? Porque a doutrina era protestante, mas o rito era católico. E em dados momentos quem ficava nessa igreja se confundia, porque falava, é ou não é? Parece católico, mas não é. E aí começa a ter começam os desentendimentos, e aí a anglicana gera três igrejas extremamente sérias que estão conosco até hoje. Primeira igreja congregacional em 1580, depois a igreja batista em 1608, que é uma igreja séria demais, depois a igreja metodista em 1739, com os irmãos Wesley. São igrejas cristãs extremamente sérias, têm as suas divergências, nem tudo é compatível com as igrejas da primeira fase da reforma, mas eles são crentes sérios, tá? E eles divergem em coisas que a Bíblia dá a interpretação de divergência. E o que me angustia profundamente é que há briga dentro do cristianismo, porque um fala que o melhor é o batista, o outro é congregacional, o outro é luterano, e é todo mundo crente. E um briga com o outro fala que o outro tem um que fala que o outro está com demônio. Que beleza, não? Que beleza. O outro está com demônio. Vamos lá. Século XVIII inicia um movimento na igreja chamado Grande Avivamento ou Grande Despertamento. Há uma ideia dentro da igreja que começa a ser a seguinte: Jesus volta imediatamente, ele está a chegar, nós precisamos evangelizar de uma forma absurda. E aí começa um movimento grande de missões no século XVIII. Esse movimento de missões chega até os Estados Unidos, chega até o Canadá inicialmente. Ele é capitaneado pela Inglaterra e, no segundo momento, pelos Estados Unidos. E esse movimento começa a gerar, tanto nas igrejas como nas missões, uma coisa muito interessante. E por que esse movimento é importante? As cidades passavam a ser impactadas pelo Evangelho de tal forma que não havia mais crimes nem prisões nas cidades em que o avivamento acontecia. As igrejas ficavam lotadas, não havia mais prisões, crimes, as unidades policiais do local eram desativadas, porque não havia mais transgressão alguma, e o poder judiciário em alguns locais deixava de funcionar porque não havia mais conflitos. E aí quando alguém fala que tem hoje um grande avivamento, eu fico desesperado porque eu não vejo esses mesmos sinais que aconteceram no passado. Gente séria que levou o Evangelho a sério e expandiu o Evangelho através do mundo. Coisas que hoje nós temos tecnologia e capacidade e não temos. Esses homens faziam isso a pé, de navio, com extrema dificuldade, e conseguiram fazer. Vamos lá. Esse intenso movimento de missões, e por que eu estou falando dele? Porque após o avivamento do século XIX, uma igrejazinha começa a aparecer lá em Dublin, na Irlanda, em 1825, dessa dissidência da igreja anglicana, mais uma dissidência da igreja anglicana. E ela passa a ser conhecida como Assembleia dos Irmãos ou Igreja dos Irmãos. Tá? Vocês conhecem?
que mais que acontece? Esse movimento, ele, em síntese, diz o seguinte: primeiro, autonomia das igrejas locais. Igrejas sem hierarquia, sem divisão entre clero e povo. Esse é o movimento dos irmãos que se inicia com a autonomia das igrejas locais. Eu não achei em lugar nenhum independência das igrejas. E olha que eu procurei, hein? É autonomia, não é independência. As igrejas são dependentes umas das outras. Sempre vão ser, porque eu sou dependente dos irmãos, os irmãos são dependentes de mim, de todos. Nós dependemos uns dos outros. Eu não sei como é que pode o individualismo entrar na igreja dessa forma, um conversa com o outro. E olha que coisa absurda. E temos aqui uma igreja mãe que fundou várias igrejas. E essas relações deveriam ser tão próximas e nem sempre são. Mas vamos lá. O que mais que a igreja, o movimento dos irmãos, a Assembleia dos Irmãos defendia? Uma liderança dos presbíteros ou dos anciãos? Liderança dos presbíteros ou anciãos. Não é de cunho sacerdotal, tá? É liderança. Além disso, não divisão entre clero e leigo, já falamos, a ausência dos sacerdotes e a forte ideia missionária que era desse período. Essa forte ideia missionária chega em Portugal, com o engenheiro Thomas Chedwin, que vai para o Palhau em 1854 e inicia um trabalho lá, faz tempo já. Vou agradecer ao irmão Samuel que colocou, tem essas informações lá e ficaram muito boas na internet. Depois, o engenheiro George Colby Mackerel, da Inglaterra, também em 1875, dá prosseguimento ao trabalho em Portugal. Depois, o Richard Holden, da Escócia, em 1877, ele funda a Igreja das Amoreiras, em Lisboa. Esse senhor aqui é uma pessoa importantíssima para o Evangelho. Ele ficou muitos anos a trabalhar em Portugal, muitos anos a trabalhar no Brasil. No Brasil, nesse período que ele vai para o Brasil, só tem 3 missionários. O missionário da Igreja Metodista, o missionário presbiteriano e ele. Ele faz um trabalho no Brasil monstruoso, em Portugal também. Ninguém fala do homem. Impressionante. Trabalho assim, sensacional mesmo. Evangelista fora de série. O movimento missionário chega em Coimbra. O engenheiro teólogo Stuart Edmund McNair, inglês, inicia seu trabalho aqui na rua Sargento Moro em 1906. Depois esse trabalho é continuado pelos irmãos Joaquim Leite Júnior, John Locke, e por Frank Smith e Dorothy Smith a partir de 1939. E aí essa história não preciso mais contar, porque os irmãos já conhecem. Mas olha que história linda de igreja, que sacrifício de homens e mulheres de Deus para que nós estivéssemos aqui. Homens que diziam assim: olha, essa igreja vai ficar aqui, e o testemunho vai ser genuíno, e a cidade vai mudar, e as coisas vão ser sérias, efetivas, e a igreja vai ter compromisso com Deus, e a igreja vai fazer diferença na cidade. E ela vai abençoar os estudantes, vai abençoar quem precisa, quem está na rua e tem dificuldade, quem precisa de apoio, de abrigo, quem precisa de comida e quem precisa de fé. Isso é que a igreja deve fazer. E é essa bandeira que nós carregamos. E é esse o testemunho que nós temos que dar. Continuando, o movimento continua. A partir de 1906, você tem um movimento chamado de Pentecostal, irmãos que se reuniam numa rua nos Estados Unidos chamada Rua Azusa. Homens que oraram por meses para que um despertamento acontecesse, que o Espírito de Deus inundasse aquela reunião e fizesse diferença na vida e na cidade. E isso aconteceu. Temos algumas divergências de ordem do culto com os irmãos pentecostais. Até temos, eles são mais animados, mas não somos tão animados quanto eles. Temos algumas divergências doutrinárias? Temos, mas eles são crentes, eles são sérios. Eles são sérios, eles levam a palavra de Deus a sério. Outro movimento, e aí o último movimento, o movimento mais recente do protestantismo, as igrejas neopentecostais, com a Assembleia de Deus iniciando o movimento a partir de 1914. Eu omiti um monte de igrejas, porque eu optei por igrejas que levam o Evangelho a sério. Tá? E a Igreja Assembleia de Deus leva o Evangelho a sério, sim. Ah, leva. Leva sim, eles são crentes mesmo. E levam o Evangelho a sério. Levam. Qualquer lugar tem Assembleia de Deus, pode procurar. Vai lá em qualquer lugar e fala: olha, não tem quase nada aqui, mas tem uma Assembleia ali no cantinho. Porque eles levam a evangelização e a missão a sério. Entendido como é que nós chegamos até agora com o movimento pentecostal, com o neopentecostal? Por que estamos aqui? Por que a Igreja dos Irmãos chega, o movimento dos irmãos chega em Portugal?
luterana, anglicana, presbiteriana, metodista, congregacional, todas essas igrejas são igrejas sérias, igrejas cristãs. Algumas houve realmente motivo para dissidência, outras não, foram por questões políticas. Mas o cristianismo não é isso. Às vezes nos dividimos, mas estamos todos juntos, apesar de separados. Todos são cristãos, é o bloco do cristianismo, todo mundo junto. Vamos lá. Como é que a igreja reformada está no século XXI? Como é que nós estamos em 2020, indo para 2021? Sabe qual é o problema, meus irmãos? A igreja reformada se transformou naquilo que ela combateu. O lema da reforma, os temas da reforma, a força da reforma, o desejo da reforma, hipocritamente desapareceu da maioria das igrejas e a igreja acabou se tornando aquilo que ela deveria combater. Nós olhamos o templo e os templos cristãos são tão bonitos, né? Coisa linda, tudo bem ornado, arrumado, direitinho, maravilhoso. Aí por dentro a igreja está assim. Destruída. Destruída. E não é templo que eu estou falando, não. São pessoas mesmo. Coração de gente cristã, que muitas vezes está destruída. Como é que a igreja reformada está no século XXI? E é isso que reforma, é olhar para a igreja, ter consciência do que fazemos de mal e mudarmos. Olha só, primeiro, igrejas divididas e desunidas. É mentira? Não. Igrejas divididas e desunidas. Nós olhamos para o outro com desdém muitas vezes, com falta de fé. Ah, aquele é fanático. Não, eu que sou crente. Não, eu sou crente. Ele não. Desunidas, desagregadas, igrejas que não conversam. Temos muitas igrejas evangélicas aqui em Coimbra. Diálogo zero. Diálogo zero. E é recíproco. De lá para cá e daqui para lá. Parece que não somos cristãos. É outro tipo de... É outra instituição. Não é cristianismo. Igrejas desleixadas com a doutrina, com o ensino e com a evangelização. É mentira? Não. É desleixado, sim, com o ensino, com a doutrina, com a evangelização. É. As igrejas são desleixadas. O que mais? A tradição se tornou maior do que a palavra de Deus. Se tornou maior do que a palavra de Deus. Olha, mas o irmão ensinou que era assim. O irmão disse que era desse jeito. Nós aprendemos assim. Olha, não, mas olha, nós fazemos isso há muito tempo, não podemos mudar. A ordem é essa, essa. Por quê? Ah, não sei. Não sei, mas está lá, é a tradição. E a tradição se tornou maior do que a palavra de Deus em alguns momentos. E não pode acontecer. Outra coisa, o poder corrompeu a igreja, a doutrina da igreja. A igreja, ela entra em campos políticos em que ela não deve entrar. Ela defende pautas que ela não deve defender. Ela apoia políticos que ela não deve apoiar. E não se manifesta quanto àquilo que é matéria de fato e de direito que ela deve se manifestar. Família, casamento, sexualidade, relacionamento de pais e filhos, como eu devo me comportar, que eu devo ser honesto, eu devo ser correto. A igreja se omite desses pontos e entra nos pontos em que ela não deve entrar. Outra coisa, hierarquização da igreja e declínio das autoridades religiosas. As autoridades religiosas são vistas com descrédito, com desdém, e é merecido, porque elas não se comportam de maneira adequada. Os líderes são fracos, os líderes são ruins, os líderes dão mau exemplo. É mentira. Fala a verdade. Não é. É escândalo aqui, é escândalo ali, é escândalo aqui. E eu venho de um país que tem o privilégio de ter um escândalo por dia quase na igreja evangélica. Tem escândalo de todos os lados. Os líderes são fracos, são desleixados, são mal preparados. E é isso que acontece. Eu falo assim, ó, vamos abrir as nossas Bíblias aí, meus irmãos, em Tito. E todo mundo vai para o velho. Abram em Filemão, o pessoal vai para o velho. Vamos lá. Hierarquização da igreja, contrário completamente ao movimento dos irmãos. O movimento dos irmãos, em síntese, dizia o seguinte: a igreja anglicana tem um nível de hierarquização que impede que a palavra de Deus seja pregada de maneira correta e como a igreja primitiva dizia. Você tem o sacerdote se reporta a um bispo, você tem um arcebispo e um arcebispo geral que toma conta de todo mundo. Essa é a organização da igreja anglicana. E se dizia o seguinte: olha, eu posso visitar alguém? Não. Precisa de autorização do líder. Eu posso levar ceia? Não, tem uma ritualística ali que precisa ser seguida. Eu posso orar com o irmão? Olha, poder pode, mas tem que pedir autorização antes.
É desse tipo de hierarquia que o movimento dos irmãos foge e tenta fugir até hoje. Essa é a síntese do movimento dos irmãos. Buscar uma igreja em que não há divisão entre os sacerdotes e o povo. E nós não podemos deixar isso voltar à igreja. E olha que eu sou de origem presbiteriana, isso para mim é difícil, porque tem uma hierarquização na igreja grande presbiteriana. Continuando, igreja distante de Deus. A reforma foi encarada como um fim e não como um processo. A reforma ela é um processo, ela é um procedimento. Né? Ela é um... Já estou doido para pegar o microfone. Ela é um caminho para que a igreja sempre se reforme. E a igreja reformada passou a encarar a reforma como um fim. Como assim? Já estamos reformados, já temos a verdade. Olha, agora nós temos que combater as heresias porque já está tudo bem. É isso? Não. A reforma não é um fim, ela é um processo. A reforma é contínua. Não é a reforma da fé, que a fé é a mesma. É a reforma do modo como a igreja se encara e como a igreja deve viver e fazer. Tá? Outra coisa, aparecimento de diversas heresias. Heresias dentro da igreja reformada é isso. Primeiro, intermediação entre Deus e os homens. Necessidade do sacerdote. Necessidade do sacerdote. Segunda coisa, a salvação não depende somente da fé em Jesus, ela passa pela igreja. Se não estiver na igreja, não está salvo. Se não vier, não está salvo. Se não der o dízimo, não está salvo. Se não sei o que, não está salvo. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. É claro que quem é cristão tem que ter o desejo de viver uma comunidade cristã, senão é estranho. Agora, a igreja não salva ninguém. A igreja não salva ninguém, não. Vocês acham que quem é que salva? O banco, que é santo? A Fernandinha está sentada ali, ela já está abençoada com mais 7, 8 dias, é isso? É o banco que é santo. O irmão Marina que abençoa e salva. Eu aqui, quando eu estou falando aqui, o irmão, agora eu já estou salvo. É isso? É o dinheirinho da oferta? Não é nada disso. Quem salva é Cristo. A igreja é um local onde nós nos reunimos, nos encontramos, falamos de Deus, adoramos a Deus, nos encontramos em comunidade, e isso é muito bom e é assim que Deus quer. Agora, quem salva é Cristo, porque Ele é o único e poderoso Senhor, não é a igreja não, tá? A igreja é um presente que Deus nos deu para que nós estivéssemos juntos, para que nós lembremos da fé, para que nós adoremos juntos. Mas a igreja não salva ninguém não, tá? E outra coisa, venda de indulgências e salvação. Sabe o que é isso? Olha, meu irmão, eu estou sentindo que a coisa está complicada na sua vida, mas se deres tudo que tens, eu acho que tem jeito, hein? Vem e traga oferta para o altar dobrada, que Deus vai te abençoar. Tal. Isso é venda de perdão e venda de salvação. Olha, meu irmão, a sua vida está complicada porque o irmão está faltando fé, o irmão tem que dar mais. Hoje é o dia da oportunidade. Chega junto aqui com dinheirinho. Isso é o quê? Isso é o que a reforma combatia. E veio para dentro da igreja reformada. Dentro da igreja reformada. Mas aqui não tem. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem muitos lugares em que isso acontece. Tá? Outra coisa, igreja distante de Deus. Agora eu vou brincar porque eu não consigo ver sério isso. Feitiçaria gospel. Feitiçaria gospel. O que é feitiçaria gospel? Copo com água, rosa ungida, óleo sagrado, toalha ungida e oração aos anjos. Isso é feitiçaria gospel. Desfazer trabalho. Feitiçaria gospel. Isso. Dentro do meio cristão. Feitiçaria gospel. Tem? Claro. Tem. Aí vem com outro nome, vem bonitinho. Culto de libertação. Não estou dizendo que todo mundo que faça isso tenha essa vertente, não. Mas acontece. Tá? Outra coisa, já falei isso. Dízimos e ofertas que compram a salvação e a cura. Dízimos e ofertas que compram a salvação e a cura. Você acha que Deus fica lá de cima olhando? E aí você abre o bolsinho aqui, vai colocando dinheiro. Aí Deus fala assim, tá pouco, hein? Tá pouco, vou mandar uma doença. Tá pouco, dá mais, senão eu mato. Você acha que Deus faz isso, gente? Mas tem gente que defende isso. E abertamente na televisão. Liga a televisão, está lá. No rádio, está lá. Isso é um absurdo, isso é uma loucura teológica. Tem gente que defende isso. E por último, teologia da prosperidade. Uma vez que eu dou, Deus não pode voltar atrás das suas promessas e Ele tem que me dar mais.
Ele é obrigado a me dar porque ele não pode voltar atrás e eu tenho uma relação de custo-benefício com ele. Eu oferto e ele obrigatoriamente tem que me dar. Essa, então, eu nem vou comentar, porque dessa eu tenho até raiva. Mas deixa pra lá. Falamos da igreja distante de Deus na Reforma. Igreja distante dos homens. Nunca houve tanta transformação social como nos séculos 20 e 21. Principalmente a partir da década de 70. O mundo mudou por completo, virou de cabeça para baixo. Mudou tudo. Tecnologia, carros. Alguém compra jornal impresso aqui, em papel, ou vê no telemóvel? Mudou tudo, mudou tudo. Eu lembro quando eu era mais jovem, né? Estou com 40 agora. A minha mãe tinha uma máquina de escrever em casa. Não existe isso, acabou, mudou tudo. No rádio, no radinho. Mudou tudo, completamente diferente para nós. Completamente diferente. Tudo mudou. Só que a igreja não consegue responder a essas mudanças. É tão rápido para a igreja que a igreja é surpreendida com as mudanças, ela não consegue responder na velocidade em que um mundo tão digital, tão rápido e tão acelerado pede. Então a igreja fica um pouquinho para trás. Quais são as crises da igreja que tornam a igreja distante dos homens? Crises na família. Sua família é assim? Um papai, uma mamãe, 2, 3 filhinhos? A maioria hoje não é. Hoje, muitas famílias são monoparentais. É uma mãe que cuida de todos, é um pai que cuida de todos. A situação mudou radicalmente. E outras invenções humanas que entram para substituir o que é família. A igreja, por não saber o que responder, ela se omite do ponto em que ela tem autoridade, que é falar sobre família. Ela fala, deixa isso para não, fala disso não. Aí vai o psicólogo, o psiquiatra, o especialista, vai na televisão, fala um monte de coisas contrárias à palavra de Deus e todo mundo aplaude, porque a igreja é omissa e não diz naquilo que ela tem autoridade de dizer o que deve ser feito. Outras crises, meus irmãos. Crises de sexualidade. Nós aprendemos que quando vamos preencher um documento, sexo, masculino e feminino, homem e mulher. Eu vi um formulário no outro dia, eu acho que ele tinha 15 opções. Isso é crise da sexualidade. E por que que isso acontece? Basicamente porque a igreja se omitiu do papel dela de se manifestar sobre essas coisas. Ela não fala porque é politicamente incorreto. Então deixa que outros opinam. E a igreja não opina sobre isso, não fala sobre isso, não ensina sobre isso. Não fala, não fala, não fala. Outras crises. Crise do capitalismo. Está faltando dinheiro no meu bolso, a minha vida está difícil, a coisa está complicada. O que Deus tem para dizer para mim? Não é teologia da prosperidade, mas Deus controla a vida e controla a história. Será que isso é cíclico, é temporário? O que aconteceu? O que vai acontecer? A igreja também não fala. A igreja tem dificuldade em comunhão e em relacionamentos. Muita dificuldade. Muita dificuldade em comunhão e em relacionamentos. Muita. Em amizades genuínas. Em gente que frequenta a casa do outro, que são amigos de verdade. Gente que se preocupa com o outro e que sente falta quando o outro não vem. Isso é comunhão e relacionamento. Não é que todo mundo tem que ser o melhor amigo, nem que todo mundo tem que frequentar a casa de ninguém, mas relacionamentos mais profundos com gente que se importa e tem coisas em comum. Falta de amor na igreja. Essa é a doença. Grande parte dos problemas da igreja é porque a igreja não ama, ou ama superficialmente, não ama com profundidade como Jesus ensinou a amar. É superficial, é da porta para dentro. É da porta para dentro, né? Desceu as escadas, acabou o amor. É mentira? Não. Como a igreja pode influenciar o mundo sem se misturar com o mundo? Esses são os problemas da igreja. Mundo real e mundo virtual. Existe um mundo real e um mundo virtual. A igreja vai para o mundo virtual, ela grava os cultos. Oi, gente. Ela grava os cultos, continua a gravar os cultos. Ela migra para o mundo virtual, ela faz novos conteúdos para se adequar a isso. O que ela faz? Ela mantém os dois. As igrejas hoje têm decidido, basicamente, por manter-se entre os dois mundos. Eles continuam com os cultos presenciais e mantêm os cultos, e dão ênfase aos cultos virtuais. Realidades novas da igreja. Outra coisa que a igreja tem dificuldade em responder. O que é mais importante? Ter ou ser? É ter dinheiro ou ser de Cristo? Nós sabemos a resposta, mas temos dificuldade de ensinar. Crise da fé. Olha o questionamento que se faz à igreja, a igreja não responde. Deus existe? Se ele existe, ele se importa com a humanidade? Se ele se importa com a humanidade, por que o mal existe? Violência
violências, guerras, epidemias, Covid-19, vamos lá, continuamos. E aí nós voltamos para o mesmo cenário pré-reforma. Insegurança, ansiedade, melancolia, pessimismo, suicídio. Insatisfação com a igreja, porque a igreja não consegue atender aquilo que o povo necessita. Igreja despreparada. Existe uma diferença entre o que é ensinado e o que está na Bíblia. Igreja incompatível com a vontade de Deus. Igreja despreparada. Igreja que não leva a Deus a sério. Essa é triste, né? Igreja que não leva a Deus a sério. Acha que ele é o amiguinho. É o bom papai. É o Pai Natal. Que ele não vê nada. Que no final ele vai perdoar tudo. Que ele é super gentil e que inferno não existe. E a igreja que perdeu a sua credibilidade. Ninguém acredita em quem diz uma coisa e faz outra. Esse é o cenário nosso de reforma do século XXI. Meus irmãos, aí vocês vão me dizer, ai, ele é coisa horrível, pegou pesado, nós não somos assim, ai, glória a Deus, que maravilha. É, mas é esse o cenário que nós nos deparamos, é essa a realidade que nós não podemos deixar entrar aqui. Temos aspectos disso? Temos, outros não. Não temos. Mas precisamos não deixar que essa realidade invada a nossa igreja. E como é que se faz isso? Esse teólogo aqui, esse Gilberto Svoet, ele dizia o seguinte: a igreja reformada sempre é se reformar. A igreja reformada se reforma sempre. Não é a fé, é a igreja. É o modo de viver em igreja. E olha só, como é que se faz isso? Primeiro, a igreja precisa se renovar e se reformar constantemente. Mas quem faz a reforma somos nós? É Cristo. Quem muda a igreja é Cristo. Só que ele muda através de homens que querem a mudança. Se nós não quisermos a mudança, não acontece. Precisamos desses homens e dessas mulheres. Reformar a igreja não é virar politicamente correto. Não é aderir a políticas, a modismos, a questões de sexualidade, comportamento. Não. A igreja é humana, tá? Só que ela não pode ser mundana. A igreja é humana, mas ela não pode ser mundana. Ela tem que defender os valores cristãos. Outra coisa, a cada geração, a reforma precisa ser feita, porque a cada geração, as mesmas heresias voltam com uma roupa nova. Pega a mesma heresia do século II, aí dá uma roupinha nela diferente, ela volta. Heresia do século III, põe um fato bonitinho, ela volta para dentro da igreja. Então é preciso que a igreja se reforme sempre, porque as heresias estão aí. 4. A igreja ela tem que ser firme na doutrina, mas ela não pode ser fria no amor. Se a igreja for fria no amor, não adianta nada. Quinta coisa, a igreja precisa pregar sobre coisas que ela não prega. Eu tomo cuidado de às vezes falar sobre temas que não são comuns de serem pregados. Sabe quais são esses temas? Arrependimento, fé, santificação, inferno, volta de Cristo, novos céus e nova terra. Não se prega, porque alguns falam que isso é assustador. Tem que pregar. Está na Bíblia. Por último, a igreja ela tem que fugir do legalismo, da religiosidade falsa e do cristianismo que é vivido apenas na teoria e não na prática. Eu sou cristão teórico. Eu gosto muito, eu leio muito, é muito bom, eu fico muito feliz quando eu oro, Deus me abençoe e tudo. Mas é vida. Eu continuo fazendo tudo que eu faço mesmo, tá certo? Isso é cristianismo teórico, não é cristianismo prático. Meus irmãos, eu vou terminar do jeito que Samuel começou o culto anterior, com o texto do James Inel Packer, 1926, coloquei errado aqui, 1920, é 2020, eu terminei isso aqui tarde, eu esqueci, coloquei a data do homem, o homem morreu antes de ter nascido, uma beleza. E olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, foi aquele texto que Samuel colocou, aquele videozinho. Preste atenção no que ele fala, eu sou um profundo admirador dele, porque ele é um homem doutrinador, ele é um doutrinador, mas ele é um homem prático também. Olha o que ele fala naquele vídeo que travou lá no início. A fé é a base da vida cristã. Lembra do texto que nós lemos inicialmente? Que é de fé em fé e que a salvação é pela fé? Então, a fé é a base da vida cristã. O problema é que as pessoas hoje em dia não sabem o que é a fé. A igreja está com problemas. Ele não está perguntando, ele está afirmando. A igreja está com problemas. Você não concorda? O problema é que não estamos levando o nosso Deus suficientemente a sério. Qual é a prova disso? Não estamos levando a sua palavra suficientemente a sério, não estamos nos certificando
de que a nossa fé é compatível com o ensino das Escrituras. Parece que nem estamos interessados em descobrir isso. Isso não é bom o suficiente. Talvez você se autodenomine cristão, mas você sabe o que a verdade cristã realmente é? Você poderia explicar a sua fé. Você se baseia na Bíblia. Você poderia defendê-la ao ser desafiado. Fé é a realidade mais significativa que eu possa pensar. Precisamos saber o que cremos. Precisamos ser capazes de defendê-la quando é desafiada. E precisamos ter razões para confiar nela como base para a nossa vida. Que não esqueçamos nunca do lema da Reforma. A salvação é pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e cuide de nós, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Temos chegado ao final do nosso culto, então, pela graça do Senhor. Desejo a todos o resto de um bom dia e uma boa semana. Mas antes de nos irmos embora, e antes de que seja iniciada a escola dominical, nós vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor por estes maravilhosos momentos que temos assim passado esta manhã na sua presença, na sua casa. Podia um momentinho que eu vou concluir com vocês. Nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, é com gratidão, Senhor, que nós te adoramos, nós te louvamos, porque nós não andamos aqui ao acaso. Este mundo não foi criado por acaso. Tudo tem o seu princípio e tudo vai ter o seu fim. E tu, ó Deus, és o princípio, mas também és o fim. És aquele que criastes todas as coisas. És um sábio arquiteto, um poderoso Criador. E criastes tudo, Senhor, para que o homem fosse feliz, em perfeita comunhão contigo, através da sujeição, através da obediência aos teus preceitos. E tu tens dado possibilidade ao homem de ser feliz. Mas o pecado que entrou no mundo estragou tudo aquilo, Senhor, que tu, com tanta perfeição, tens criado. Nós te adoramos, ó Deus, porque tens reservado para ti, na humanidade perversa e ímpia, um número ainda que reduzido, que te reconhece como Deus Criador, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que salva, o Deus que modifica, o Deus que transforma. E tu és o nosso Deus. Louvamos-te porque somos teus. Fomos comprados para ti por um grande preço, o preço da morte do teu amado Filho. E queremos ser teus para viver na tua vontade, na tua dependência, em sujeição aos teus preceitos. Lamentamos, Senhor, a maneira como o homem se tem conduzido. Ó Senhor, de uma maneira tão desligada da tua vontade, tão arredada, Senhor, da pureza e da justiça. Nosso Deus, lamentamos e ficamos tristes, porque o mundo ainda continua por esse caminho e cada vez se está afastando mais de ti, Senhor. Ó Senhor, conserva a tua igreja na pureza,
na santidade, na unidade, na comunhão. Senhor, que o mundo não invada a Igreja, mas que a Igreja possa invadir o mundo com o seu exemplo, com a tua mensagem salvadora e transformadora. Louvamos-te pela palavra apresentada e que nos dá conta, Senhor, de que quão mau é o coração humano, quão ingrato, quão infiel ele tem sido através dos tempos e tem deixado a pureza da tua palavra para seguir as tradições dos homens, os desejos dos homens. Ó Senhor amado, tem misericórdia deste mundo perverso, traz os homens ao arrependimento dos seus pecados e uma fé genuína em ti para o seu perdão e salvação das suas almas. Nosso Deus, tu tens-nos aqui neste mundo, a tua Igreja está neste mundo, não para estar, mas para ser uma luz. A luz no meio das trevas. Ajuda-nos como membros dessa Igreja a brilharmos cada vez mais. A nossa vontade é essa, mas faltam-nos as forças. A carne é um inimigo, Senhor, que nos leva a separar-nos muitas vezes dessas realidades. Mas pelo teu Espírito, Senhor, trabalha no meio da tua Igreja, vivifica a tua Igreja, Senhor, com esse poder do alto, para que sejamos aquilo que tu queres num mundo que te desconhece e que vive, Senhor, separado de ti. Deita-nos a tua bênção, leva-nos em paz e dá-nos, Senhor, a graça de vivermos cada dia como se tu viesses amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém.